Bom, prosseguindo o estudo do livro do Lauro de Oliveira Lima, Mutações em Educação, segundo McLuhan, nós lemos aqui na página 10. Em primeiro lugar, a citação do McLuhan. O meio urbano moderno explode de energia e de uma massa de informações diversas, insistentes, irreversíveis. Fecha aspas. Aí diz o Lauro. Por vezes, as crianças e os jovens, em permanente e intenso contato com os meios de comunicação de massa, estão ainda mais bem informados que os professores absolvidos pelas tarefas profissionais. E como são muitas, diversas e desgastantes essas tarefas profissionais, principalmente num sistema escolar todo centralizado, onde tudo é determinado. É um sistema quase totalitário na nossa educação, que obriga o professor a encher quilos e quilos de papel, de relatórios, só para um burocrata ver, dar uma olhada e dizer, fez, e dizer, tá, esse aqui está de acordo. Na verdade, são sistemas de controle, de vigilância, que nada tem a ver com a educação das crianças. Né? Bem, aí diz, o professor atual não é mais um informador. A informação vem através do rádio, televisão, cinema, revistas, livros, cartazes, isso tudo na década de 70. Hoje nós temos o computador, o celular, coisa que nos informa de uma maneira muito mais espetacular do que esses meios mais antigos de informação. Né? Basta ver a perfeição dos serviços de documentação das empresas jornalísticas e a tendência para o aparecimento cada vez mais frequente da notícia comentada. E aqui ele faz um parêntese importante. Né? Bom, o anúncio de cada pesquisa científica é acompanhado do histórico da pesquisa, ilustrado com gráficos coloridos que nenhum livro didático jamais pretenderia oferecer. Ou seja, aquilo que está acontecendo no mundo vem comentado no jornal de uma forma espetacular, muito mais compreensível para os alunos do que aquilo que vem exposto no livro didático, muitas vezes com informações já atrasadas. Isso que vem nos jornais, nas revistas, nos computadores, celulares, etc., já é super atual, aconteceu, acabou de acontecer. É em tempo real. Não dá para competir com isso. O livro didático atrasa essa atualização do aluno. Diz aqui, a palavra do professor e o livro didático são processos paleontológicos. Diante da explosão da informação através dos meios de comunicação de massa, e não chegamos sequer ao livro. É o que eu falei já na última vez no vídeo anterior, que eu comecei minha vida escolar solitário na biblioteca e terminei na minha vida profissional, me aposentei também solitário nas bibliotecas, sem ter visto meus alunos evoluírem para o computador ou mesmo para o celular, para fazer como instrumento de pesquisa, não como instrumento de contato, não um esquema de rede social, ou mesmo de patrulha ideológica ou bullying, como às vezes acontece, ou frequentemente acontece, mas não veio os alunos se interessarem pelo computador, pelo celular, como um instrumento de pesquisa. Eu passava as pesquisas, recomendava sites e tudo mais, mas ninguém ninguém nunca me deu retorno nas minhas salas de aula, infelizmente. Diariamente, massa enorme de pesquisa exige a reformulação dos tratados, de modo que as publicações periódicas substituirão o livro didático. Olha só o que ele está pensando. As jornais e revistas ou qualquer outros elementos, ou talvez sites, de internet, substituindo o livro didático, estudar através disso diretamente. Substituirão o livro didático tradicional. O novo livro didático é apenas um instrumento de provocação intelectual. Talvez esse novo livro didático, na percepção do Lauro, fosse recomendações de dinâmicas em sala de aula, de como trabalhar determinados conteúdos, sugestões de problematização de determinados conteúdos, questionamentos diversos, e não esses manuais que tem ainda hoje aí, que são pura doutrinação, na maioria, em muitos casos, são pura doutrinação, principalmente na área de ciências sociais. Alguns são pura doutrinação. Se percebe claramente que ele está querendo induzir o aluno a acreditar numa determinada forma de ver este ou aquele fenômeno. Mas vamos. Todos os profissionais da pesquisa vigiarão e
a atualização das informações fornecidas ao aluno. Na verdade, fazer uma espécie de auditoria, curadoria das informações que chegam no mundo para os alunos, para que inclusive se evite, né, a fake news. Já que as informações fornecidas pelos meios de comunicação social são públicas, está aí, está a serviço de todos, está para todos. É nesse sentido que todos educarão a todos, talvez. Aí diz mais embaixo, agora citando McLuhan. Louis Bright, seja lá quem for, constata, isso é uma citação de McLuhan de final dos anos 60, né? Louis Bright constata que nas grandes cidades onde as amostragens são mais válidas, os jovens que não terminaram ainda seus estudos têm QI superior ao dos concludentes. Eu não saberia dizer se o QI realmente varia nessas proporções, mas eu sei que a motivação varia exatamente desse jeito. O aluno dos primeiros níveis escolares entra com pique, com gás, lá, o pessoalzinho do primeiro ano, do segundo ano, ali, com gás, disposto a fazer tudo. A professora pede, eles já estão ali, querem um voluntário para isso. Quando termina ali, quando começa a terminar o ensino fundamental, ali no 8º ano, 9º ano, eles começam a cair numa espécie assim de desencanto, de desinteresse. De repente, parece que eles começam a perceber o que está acontecendo ao seu redor, e isso lhes causa um profundo desencanto. Eu testemunhei isso diversas vezes, aquele alunozinho, aquele adolescente animado, alegre, todo espilicute, como se dizia, querendo ajudar o professor, querendo aprender tudo. De repente fica um aluno desanimado, fica às vezes cínico até, começa a causar problemas e tudo mais. Quantas vezes eu não presenciei isso? Isso acontece realmente. Quando chega no final do período escolar, lá no ensino médio, já está quase completamente estragado, já não participa mais, só quer atrapalha o professor, sabota o processo dos outros alunos que ainda querem aprender. Uma coisa terrível. Aí diz o laudo: costumamos citar a frase de Dewey: a memória, aspas, a memória é a grande simuladora da inteligência, fecha aspas. Ou seja, a memória é uma fraude. Muitas pessoas veem alguém falando as coisas de memória, mas como ele é inteligente. Não, a memória é apenas a base em cima da qual a inteligência vai agir. A memória é apenas o começo, porque quando você está fazendo uma argumentação, você precisa saber por que razão. Lá no início você começou a sua argumentação, inclusive para dar a ela uma certa coerência lógica. Então é para isso que serve a memória. Mas a argumentação mesmo, a qualidade da argumentação, é uma coisa que vai depender da inteligência ou da flexibilidade mental que você tem, e não dos dados da memória que você guarda. Então, a inteligência é a função que só se ativa diante de uma situação problema. É preciso uma situação problema. Ora, todo o processo escolar que não desafia é frenagem ao desenvolvimento dessa função. Aquele sistema escolar onde você está só estudando matérias, se preparando para o PISA, para o SARESP, para o IBESP, esses testezinhos que não comprovam nada, que não exercitam a inteligência, mas apenas uma memória, ou até uma resistência emocional a uma situação de estresse, porque aquilo é um estresse, né? Isso aí não favorece o desenvolvimento da inteligência. A escola tem representado até aqui um complô contra a livre pesquisa intelectual, fornecendo fórmulas já acabadas que robotizam a solução dos problemas. Aspas, é difícil encontrar um professor que não julgue ser seu papel facilitar as coisas para o aluno. Fecha aspas. Não facilite, complique e aceite a resposta que o aluno der. Porque é na busca dessa resposta da resposta à complicação que o professor provocou que a inteligência vai se flexibilizar, que vai se enriquecer, né? O desafio, diz aqui, o desafio é o processo didático para o desenvolvimento intelectual. Ensinar é apenas desafiar adequada e gradualmente, de acordo com a capacidade do aluno. Você não vai submeter o aluno a um processo, ao estresse de descobrir uma solução que está muito acima da sua capacidade de um determinado problema.
A memorização é o correspondente verbal do condicionamento da motricidade, como acontece com os animais de circo, né, que são condicionados a fazer aqueles movimentos e tudo mais. E isso aqui ele já aponta, né, para uma relação entre o movimento ou a ação e o pensamento, conforme o receituário de Jean Piaget, né, conforme as descobertas de Jean Piaget. Ora, condicionamento é processo arcaico, animal e infantil de estruturação da inteligência ou da experiência. Como tal, aplicado em adultos normais, é uma tentativa, que no caso seriam os alunos do ensino médio e tudo mais, é uma tentativa de involução, por apelar para estruturas rígidas, sem reversibilidade, próprias da motricidade. A diminuição observada no QI das crianças, citada pelo McLuhan um pouco antes, né, é apenas o desuso das funções hipotético-dedutivas e indutivas da inteligência abstrata por culpa dos processos escolares. Os alunos são colocados em situações de condicionamento para aprender determinados conteúdos, para responder de forma correta às provas tipo múltipla opção, o tipo X, ou risca-risca, como se dizia antigamente, né? Então os alunos submetidos a esse processo de memorização para responder bem a esses exames, como eu já falei, tipo Saresp, DESP, sei lá o que, PISA. Então elas são afastadas ou elas são isoladas daquilo que deveria ser fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência, que são as questões abertas, que são os desafios mentais, a problematização dos conteúdos, isso tudo, uma problematização em todas as direções, não aquela problematização ideologizada que aponta sempre a dificuldade numa direção e na outra não, que autoriza sempre o aluno a chegar a essa conclusão e a outra não. Isso é um ensino ideológico barato que não serve para nada, exceto para frear, para infantilizar, para fazer involuir as crianças e no futuro a própria sociedade que essas crianças vão ter que assumir lá na frente. Bom, muito obrigado.